A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autorizou a entrada da companhia chinesa SpaceSail aqui no Brasil, com permissão para operar uma constelação inicial de 324 satélites de órbita baixa e oferecer serviço de internet via satélite aqui no país. Essa decisão pode marcar o início de uma concorrência direta com a Starlink, o serviço liderado pela SpaceX de Elon Musk, que até agora estava dominando o mercado brasileiro. A empresa chinesa tem até 2 anos para iniciar essa operação comercial prevista para o último trimestre de 2026. E a licença tem a validade até junho de 2031. Essa mudança promete impactar a conectividade em áreas remotas, ampliar a oferta de banda larga e aumentar a competição no setor de telecomunicações. Sobre esse assunto, a entrada dessa chinesa, SpaceSail, aqui no nosso país, tem entrevista aqui no Radar a partir de agora. Conversamos com Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Faz a gentileza de nos atender mais uma vez. Arthur, bem-vindo. Ótima tarde para você nesse pós-carnaval. Arthur, a SpaceSail é baseada em um tipo de satélite, a gente até falou agora há pouco, né, satélite baixo, eu queria que você explicasse, que fica a uma distância menor da superfície, né, se comparado a outros satélites tradicionais. Que vantagens que a gente pode ter aqui no Brasil com esse tipo de tecnologia? De fato, a internet vai conseguir chegar a regiões mais remotas? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Sem dúvida, o que nós temos é uma chegada de uma concorrente de peso para a SpaceX, né, que oferece esse serviço com a Starlink, que é um sucesso aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um novo tipo de tecnologia que surgiu nos últimos anos, são os chamados satélites suborbitais ou de baixa altitude. O que acontece é que justamente por ter uma altitude muito menor, o custo de operação também é muito mais baixo do que o lançamento dos satélites tradicionais que nós tínhamos até então. E só para dar a dimensão dessa escala da SpaceX, a SpaceX tem hoje 9.700 satélites em órbita, por volta de 65% de todos os satélites que já foram lançados até hoje. E é por isso que ela consegue levar a internet para N regiões aonde você não consegue chegar ou com a fibra ótica ou com antenas de 4G, 5G. Então é por isso que em países com dimensões como o do Brasil, esse tipo de solução é extremamente bem-vinda e é por isso que é utilizada não só em fazendas, em áreas remotas, mas um ponto que é importante ressaltar é que nós devemos ter nos próximos anos cada vez mais essa conectividade direto com dispositivos. Eu estou falando até de smartphones. Então imagina só, você poder fazer uma viagem e ter sinal o tempo inteiro. Hoje tem pessoas que inclusive já colocam essas antenas nos seus carros, nos seus caminhões, caminhonetes, enfim, para ter isso. Então a chegada dessa empresa chinesa é sinal de concorrência, isso pode trazer redução nos preços, e é uma empresa que hoje, apesar de ela ter só 72 desses satélites lançados, ou seja, ela tem uma cobertura bastante restrita em termos globais, ela tem planos para chegar até 2030 em 10 mil satélites, ou seja, uma escala parecida com o que a SpaceX tem hoje, e como você muito bem mencionou, com licença desses 10.324 aqui no Brasil. Né, sobre essa empresa chinesa, né, SpaceSail, ameaçar a Starlink do Elon Musk aqui no nosso país. Mas a principal vantagem dessa chinesa vai ser chegar a locais mais remotos, onde a Starlink não chegava ou não necessariamente, Arthur? Não, não necessariamente, porque o que acontece? Quando você tem essa chamada constelação de satélites, você consegue criar uma gigante área de cobertura, coisa que a Starlink já tem. Então a Starlink ela já consegue levar sinal virtualmente para qualquer lugar do Brasil. Não é ainda o caso da OpenSail, ela vai ter que construir essa malha, e o que acontece é que certamente ela vai fazer esses lançamentos e o posicionamento dos satélites, claro, em mercados que têm uma demanda mais interessante nesse primeiro momento e paulatinamente ela vai aumentando essa área de atuação. Então, na verdade, a empresa chinesa ela começa com uma operação menor, com menor alcance e provavelmente ela vai ter que ter alguma estratégia mais agressiva do ponto de vista comercial. Lembrando que é uma empresa que tem forte apoio estatal na China. O desenvolvimento de satélites, aliás, é um dos focos do governo chinês nos próximos anos, né, Arthur? Nesse sentido, qual o peso dessa parceria aqui com o Brasil? É bastante importante, né? Como eu mencionei, é um país que tem essa demanda, ao contrário de outros, em que as dimensões
são muito pequenas, ou seja, a não ser que você tenha uma aplicação muito específica para justificar esse tipo de coisa. Enfim, a outra coisa é a escala, né? Tem poucos países que você tem aí mais de 200 milhões de potenciais consumidores, de habitantes. Então, o Brasil tem esse combo, né, de ser uma das principais economias do mundo, ter muitas áreas remotas. Justamente nessas áreas remotas, nós temos uma participação importantíssima do PIB brasileiro através do agronegócio. E, claro, esse tipo de iniciativa também tem um foco estratégico, porque é utilizado especialmente por entidades estatais, forças armadas, que não podem depender de estruturas convencionais, né? Ou seja, precisam ter estruturas mais robustas de telecomunicações. E uma coisa importante nesse quesito segurança, certamente teremos que debater o tema da segurança dos dados. É um tema que está sendo debatido no mundo inteiro. Então, a minha expectativa é que, assim como aconteceu com as antenas de 5G, né, que o Brasil ficou, enfim, não vou dizer em cima do muro, muito pelo contrário, estabeleceu lá critérios técnicos, mas sofreu pressões para a adoção tanto da tecnologia americana quanto da chinesa. O mesmo deve começar a acontecer agora. Então, com a chegada desse competidor chinês nessa disputa geopolítica, né, na dominância da corrida da tecnologia entre Estados Unidos e China, temos aí mais um ingrediente. Com certeza. E o que precisa ser debatido em relação à segurança com a entrada agora, por exemplo, dessa chinesa, mas de outras também, possibilitando o acesso à internet em áreas mais remotas, novas possibilidades como essa? O que precisa ser discutido principalmente, Arthur? Olha, esse tema é antigo, né? Então começou com a chegada dos modems, roteadores, mas o debate ficou realmente acalorado com as antenas de 5G, que os Estados Unidos argumentaram e inclusive pressionaram parceiros como Alemanha, Reino Unido, Austrália e tantos outros países, que supostamente usando as antenas 5G ou esses dispositivos que estão na cadeia da transmissão de dados, os chineses teriam a capacidade ou de coletar esses dados ou de monitorar. Ao longo do tempo, nós não tivemos absolutamente nada incisivo nesse sentido, que eu quero dizer assim, uma comprovação por A mais B que isso era feito, mas existia essa suspeita e isso era usado, seja do ponto de vista técnico ou do ponto de vista comercial, né? Então, tentando causar pressão para que não fossem compradas as antenas de 5G. Então, é claro que o tema da segurança dos dados ele é imperativo, então os dispositivos precisam passar por todo tipo de teste, todo tipo de homologação. É para isso que a Anatel existe no Brasil, então é para isso que ela serve para determinar normas técnicas, para poder fazer as validações. Não por acaso os smartphones que nós usamos têm lá essa identificação, né, de que passaram por todas as autenticações, enfim, e a Anatel inclusive pede modificações por vezes dos modelos que são comercializados fora do Brasil. Então, claro, temos que ter atenção a isso, não é algo que se abre mão, mas, volto a dizer, eu acho que é muito mais uma questão comercial e política do que qualquer coisa. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, obrigada por essa conversa com a gente aqui no Radar. Até uma próxima, Arthur. Obrigado, até a próxima.